Nosso tema agora é o sermão escatológico do Senhor Jesus. E nós vamos estudá-lo conforme foi registrado por Marcos. Todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos trata do assim chamado sermão escatológico de Jesus Cristo. E nós então vamos nos basear nessa porção da Escritura para falar a respeito deste sermão escatológico. Os chineses têm dito que é muito difícil você profetizar, especialmente sobre o futuro. Então, é exatamente isso que nós estamos tentando analisar aqui, as profecias que Jesus Cristo fez com relação ao futuro seu, da nação de Israel, do mundo e das circunstâncias em que esse fim do mundo haveria de acontecer. Esse sermão que nós temos diante de nós, aí no capítulo 13, ele é chamado escatológico porque aqui Jesus fala como profeta, revelando aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer no mundo. E nesse sermão ele fala da destruição do templo de Jerusalém, as perseguições que haveriam de vir sobre os seus discípulos em geral, um período que ele chama de a grande tribulação. Ele fala da sua segunda vinda em glória para julgar o mundo e também a necessidade que os discípulos têm de vigiar e aguardar a chegada desses eventos. Jesus também deu aos discípulos alguns sinais, chamados sinais dos tempos, para guiá-los na expectativa da realização destes cumprimentos. Hoje à noite nós queremos com vocês dar uma olhadinha do verso 1 até mais ou menos o verso 23 do capítulo 13, se Deus nos permitir, analisando o ensinamento de Jesus sobre a destruição do templo de Jerusalém, um período que ele chama o princípio das dores e outro período chamado de a grande tribulação. Vamos começar então com a profecia que Jesus Cristo fez acerca da destruição do templo de Jerusalém. Está aí do verso 1 até o verso 4. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Veis estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Vamos nos concentrar aqui na palavra de Jesus, no verso 2, quando ele diz aos discípulos: Veis estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que motivou essa profecia de Jesus acerca da destruição do templo de Jerusalém? Quando Jesus disse essas palavras, no ano 33 da era cristã, mais ou menos, ou no ano 39 da era cristã, dependendo se a gente aceita qual ano que Jesus nasceu, né, se foi realmente no ano 0 ou se no ano 6. Se ele nasceu no ano 6, seria, na verdade, não o ano 33, mas o ano 33 menos 6, 27, né? Da era cristã. De qualquer forma, quando Jesus deu estas palavras, profetizou estas coisas, o templo de Jerusalém estava em pé, estava funcionando, e era o símbolo da presença de Deus no meio do povo judeu. O que motivou os discípulos a fazerem essa exclamação aí no verso 1? Mestre, veja que pedras, veja que construções bonitas aqui no templo. Provavelmente os discípulos foram levados a dizer isso, porque nas últimas palavras de Jesus, daquele dia, no dia em que ele profetizou, Marcos não registra. Mas Mateus nos diz no capítulo 23, de 34 a 39, que no dia em que Jesus, ou provavelmente na tarde, no final da tarde em que Jesus profetizou estas coisas, ele teria dito o seguinte, Mateus 23, de 34 a 39. Eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aí ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E no verso 38 ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E então os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que Deus haveria de castigar os judeus, porque os judeus iam perseguindo todos os profetas que foram enviados até aquele momento. E, inclusive, Jesus cita o nome de vários dos profetas. E Jesus diz que nessa geração, quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali, durante o tempo de vida delas, Deus haveria de fazer cair sobre eles a responsabilidade de todo o sangue inocente que os judeus derramaram, matando os profetas enviados da parte de Deus. E faz esse lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, eu quis tanto reunir vocês, mas vocês não quiseram. A casa de vocês vai ficar deserta. Então os discípulos, epa. Então o castigo que Deus está querendo trazer sobre nós vai ser deixar Jerusalém deserta. Ou seja, alguma coisa, uma catástrofe, alguma coisa vai acontecer. E aí vem a pergunta: como é que Deus poderia fazer isso? Porque se Jerusalém era a casa, o templo era o santuário da casa dos judeus, era a parte mais importante. Estaria Jesus dizendo que o castigo que viria sobre a nação seria, na verdade, a destruição do templo? Então, quando eles estão saindo de Jerusalém, é que eles fazem essa pergunta, dizendo assim: mestre, veja só que templo bonito, veja as pedras, veja as construções. Será que o senhor está querendo dizer que tudo isso vai acontecer alguma coisa com esse templo? Quando os discípulos disseram estas palavras, eles estavam, na verdade, se referindo ao templo de Herodes o Grande. Aquele templo erigido por Salomão havia sido destruído durante a invasão babilônica, mas houve uma restauração, o segundo templo, como foi assim chamado, restauração encabeçada por Neemias, posteriormente Esdras, e agora o templo estava passando por uma restauração patrocinada pelo próprio Herodes o Grande, desde o ano 19 a.C. E é claro, ele não estava fazendo isso com o dinheiro dele. Todo homem judeu pagava um imposto, que era chamado imposto do templo. E esse dinheiro era usado para embelezar o templo, restaurar. Não era um templo tão grande e glorioso como havia sido de Salomão, mas tinha muito ouro, muita prata e muito mármore. E o muro que cercava o templo, nós temos a descrição dada por Flávio Joséfo, era de enormes pedras brancas, que limitava a área do templo do restante da cidade. E para os discípulos, na certa, era muito difícil acreditar, sendo eles judeus, que o templo de Deus seria destruído e arrasado outra vez. Porém, Jesus não está nem um pouquinho impressionado com a imponência do templo e das construções. E aí, com os termos mais fortes possíveis, ele diz, no verso 2, ele profetiza a destruição do templo. Agora, com clareza, ele diz: vocês estão vendo estas grandes construções? Não vai ficar aqui uma pedra em cima da outra. Quer dizer, uma pedra em cima da outra, quer dizer, uma área, a construção, né? Tudo vai ser derrubado. Quer dizer, quando acabar, ninguém vai perceber que aqui havia algum tipo de construção, porque não vai ficar uma pedra em cima da outra indicando uma parede, uma muralha, nada. Tudo vai ser completamente destruído. Quando então os discípulos chegam no Monte das Oliveiras para passar a noite, era o lugar onde Jesus se escondia durante a noite, os 3 discípulos mais chegados de Jesus, na verdade 4, se chegam a ele com uma pergunta. Está aí no verso 3, que é Pedro, Tiago, João e André. E eles têm então uma pergunta. Eles estavam bem defronte do templo, né? E no verso 3, Marcos, inclusive, ao relatar, ele destaca esse detalhe aí. No Monte das Oliveiras, defronte do templo. Exatamente, eles se esconderam no Monte das Oliveiras para passar a noite. De lá do Monte das Oliveiras você podia ver o templo de Jerusalém bem na frente. Aos discípulos com aquilo na cabeça, né? Dizendo: mestre, fizeram a pergunta no verso 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Eles queriam saber 2 coisas. Primeiro, quando é que o templo seria destruído? E que sinal anunciaria que essa destruição estava próxima para
acontecer. E o interesse dos discípulos na questão da destruição do templo se devia a vários motivos. Primeiro, ali no templo estava o Santo dos Santos, o local da presença de Deus na religião do Antigo Testamento. Segundo, ali no templo se ofereciam diariamente os sacrifícios que Deus havia prescrito a Moisés. Ali ministravam os sacerdotes instituídos por Deus. O próprio templo havia sido ordenado por Deus. E a sua destruição da parte do próprio Deus significava um castigo muito grande. Deus mesmo mandou construir. E agora Deus mesmo estava dizendo que ia destruir, então é sinal de que Deus estava extremamente aborrecido com a nação de Israel. Portanto, a destruição do templo para os discípulos era assim praticamente o fim do mundo. Tanto é que na versão que Mateus dá do sermão escatológico, a pergunta dos discípulos é: que sinal vai haver da destruição do templo, do fim do mundo e da tua vinda? Porque Jesus associou todas estas coisas naquele sermão de Mateus que nós lemos, porque ele diz assim: vocês não me verão outra vez, até que vocês venham dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, Jesus associou a destruição do templo, o fim do mundo e o seu retorno. Por isso que a pergunta dos discípulos era essa. Então, quando é que estas coisas vão acontecer? A destruição do templo, o fim do mundo, a sua vinda. Tudo isso então foi levantado por estas palavras de Jesus a respeito de Jerusalém, do castigo de Deus sobre a nação, a casa ficar deserta e aquela ocasião em que os judeus o reconheceriam quando ele voltasse uma segunda vez. E aí então, daí a preocupação deles. A profecia, o que Jesus de fato profetizou sobre a destruição do templo? Nós temos alguns relatos adicionais nos outros evangelhos que nos dão um quadro mais completo. Voltando um pouco aí, outra vez a Mateus 22, no verso 7. Jesus está contando a parábola das bodas, do casamento, de um rei que deu uma festa de casamento do filho, convidou vários amigos, vários sub-reis, vassalos, várias autoridades para participar da festa, e todo mundo disse assim: não posso, casei, eu comprei uma junta de bois, comprei um terreno, não tem que dizer, ninguém queria ir para a festa. Aí diz aí no verso 7, aí diz aí que então, inclusive esses caras mataram os emissários que tinham levado os convites, finalmente o rei finalmente mataram os emissários, e diz o verso 7 aí: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. De quem que Jesus estava falando? Quem é o rei que deu a festa? É Deus. E que festa de casamento é essa? É a vinda do Messias. É o banquete messiânico. E quem são os convidados? A nação de Israel. Então os judeus entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Estava dizendo exatamente porque Jesus estava dizendo que exatamente porque a nação não tinha reconhecido que ele era o Messias, o que é que Deus ia fazer com eles? Verso 7. Mandar as suas tropas, exterminar aqueles assassinos e lhes incendiar a cidade. Então Jesus já vinha sinalizando, desde o momento em que os judeus passaram a rejeitá-lo, que o castigo haveria de vir sobre ele, que incluía a destruição da cidade e do próprio templo, como claramente ele está dizendo aqui. Aí já lemos também no capítulo 23, no verso 34 até 39, quando Jesus fala da desolação da cidade. Eu queria levar vocês agora para o capítulo 19 de Lucas, de 41 a 44. Lucas 19, de 41 a 44. É a versão que Lucas dá do lamento de Jesus sobre Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Lucas 19, 41. Aí diz Jesus no verso 43: pois dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Lucas é bem claro, quando ele registrou o sermão, essas palavras de Jesus, que Jesus fez referência ao fato de que Jerusalém seria cercada de trincheiras, de inimigos, e que os judeus, a cidade seria saqueada,
e os judeus seriam mortos, e que o motivo pelo que isso aconteceria é porque os judeus não reconheceram a oportunidade que Deus deu para eles, que foi exatamente a vinda do Messias esperado, do Messias prometido. Capítulo 21, de 20 a 24, nós vamos deixar esse texto para mais tarde. Daqui a pouco nós vamos ler. Mas tudo bem. Juntando o quadro completo, o que é que nós temos diante de nós? O que é que de fato Jesus profetizou a respeito do templo? Primeiro, que a cidade seria cercada de exércitos, e que estes exércitos seriam instrumentos de Deus para executar o juízo de Deus contra a nação judaica por haver rejeitado todos os profetas que Deus mandou, e agora inclusive o Filho de Deus. Que trincheiras seriam construídas contra a nação de Israel, que a cidade seria invadida, queimada e arrasada, que a população seria massacrada, morta à espada, o templo seria destruído pedra a pedra, não ia ficar uma em cima da outra, e que os sobreviventes seriam dispersos pelo mundo todo. Em linhas gerais, era isso que Jesus havia profetizado, quando você pega todas as passagens e coloca junto. Queridos, a história mostrou que tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. 36 anos depois destas palavras, os judeus se rebelaram outra vez contra os romanos. Já tinham se rebelado várias vezes, agora mais uma. Só que dessa vez o imperador Vespasiano resolveu dar uma lição de uma vez por todas nos judeus. E reuniu um grande exército e colocou no comando desse exército o seu filho Tito, que futuramente seria imperador de Roma. Era general. Então o filho de Vespasiano, Tito, veio à frente dos exércitos romanos contra Jerusalém para debelar a rebelião dos judeus. Os exércitos romanos vieram, destruindo tudo pelo caminho, inclusive acham que foi nessa época que os moradores de Qumran, os essênios, que moravam na época à margem do Mar Morto, eles então pegaram a sua biblioteca, que consistia em livros e cópias que eles tinham feito da Bíblia, e esconderam em vasos e colocaram nas cavernas, nas escarpas dos montes, para poder fugir da invasão dos exércitos romanos, que passava exatamente por ali, era a rota para chegar a Jerusalém. Estava na região do conflito. E os exércitos romanos chegaram em 66 em Jerusalém. E durante 3 anos e meio, eles cercaram a cidade. Levantaram trincheiras contra a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Quando o exército romano estava se aproximando de Jerusalém, milhares de judeus de todas as partes da Palestina correram para dentro da cidade, ou pensando que ali haveria defesa, ou pensando que ali, porque Deus não deixaria que a cidade fosse destruída, porque era a cidade de Deus, era o templo de Deus, ou porque achavam que ali dentro eles teriam condição de poder resistir e vencer os exércitos romanos. Muito bem, no ano 70, finalmente, depois de um longo cerco de 3 anos e meio, Jerusalém caiu finalmente. Um traidor revelou o caminho das pedras, não das pedras, mas o caminho das muralhas. Os soldados romanos entraram e destruíram completamente a cidade juntamente com o templo. Mais de 1 milhão de judeus que havia se refugiado em Jerusalém foram massacrados. Existe ainda hoje, nas ruínas de Roma, um arco chamado Arco de Tito, comemorando a vitória contra os judeus. Era costume naquela época, quando um general ou um imperador tinha uma grande vitória, que se construía um arco, o Arco do Triunfo. Então em Roma ainda hoje, você tem os restos do Arco de Tito, em que ele comemora o massacre dos judeus nos anos 70. Havia na Galileia um comandante judeu chamado Joséfo, que ele foi um dos primeiros a ser vencido e poupado pelos romanos. A sua legião de soldados, ele era dos fariseus, era um comandante judeu, ofereceu resistência na região da Galiléia. Se você lembrar do mapa, primeiro os romanos tinham que passar pela Galiléia para chegar em Jerusalém. O Flávio José foi vencido e capturado. Ele foi recebido e tratado com muito favor pelo imperador, porque ele passou de lado. Ele passou para o lado dos romanos. Tanto é que ele mudou o nome dele para Flávio Josefo. E ele depois participou, ele viu a conquista de Jerusalém. Ele acompanhou os exércitos durante aquele tempo, aquele cerco de 3 anos e meio. Ele depois, quando a guerra acabou, ele foi para Roma. Tito, primeiro Vespasiano, depois Tito receberam muito bem. E ele recebeu um dinheiro, uma aposentadoria de Roma para viver.
E nesse tempo ele escreveu 2 obras extraordinárias, chamadas uma, As Guerras Judaicas, e outra, Antiguidades Judaicas, que são livros clássicos hoje para você entender a história dos judeus, entender muita coisa, inclusive a respeito do tempo do Novo Testamento. No livro As Guerras Judaicas, Flávio Josefo narra como testemunho ocular a destruição do Templo de Jerusalém. Eu quero ler aqui alguns textos que eu tirei dessa obra, que está publicada em português pela Assembleia de Deus, pela CPAD, publicou as obras de Flávio Josefo. Então, é uma obra interessantíssima que nós todos devíamos ter. Aí ele diz aqui: aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar a ordem, um dos soldados romanos, sem esperar a ordem do general, e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, está dizendo que foi Deus que moveu o soldado, tomou um tição de fogo da madeira que queimava, e ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Ele diz que quem começou o incêndio foi um soldado romano, que pegou um tição de madeira aí, ajudado por outro colega, jogou por dentro de uma das janelas do templo. Aí quando o fogão começou dentro do templo, os judeus começaram a gritar desesperados, porque era a construção que eles mais prezavam. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente. Os soldados mataram a espada todos, não sobrou ninguém. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo, ele está dizendo o imperador, se referindo a Tito. Na época Tito era general, mas quando ele escreveu isso aqui, Tito já era imperador, né? Por isso que ele se refere a Tito como sendo imperador. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes havia sido um local habitado. Aqui uma nota: escavações que foram feitas em 1968 em Jerusalém desenterraram muitas das pedras que foram derrubadas do templo e da cidade. Essas pedras grandes, brancas, que formavam a parte do muro e que separava o templo da cidade. E ainda Flávio Josefo, eu não vou ler aqui, a citação é longa, ele menciona ainda que muitas pedras do templo, do solo do templo, foram quebradas para se tirar o ouro que havia caído derretido do teto do templo. Havia muito ouro no teto, e um incêndio derreteu o ouro que caiu no chão e se meteu pelas frestas do chão, do assoalho, né? Os soldados arrancaram as pedras do templo para poder cavar o ouro que havia caído ali. Ao ponto de que nem mesmo as pedras do assoalho do templo ficaram. Todas elas foram literalmente removidas. O que é que nós podemos aprender com tudo isso, queridos? Primeiro, que Jesus era profeta. As palavras de Jesus se cumpriram com uma exatidão tão grande que algumas pessoas acham que Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 23 não podiam ter sido escritos antes de ter acontecido a destruição de Jerusalém, porque é exato demais. Então os estudiosos liberais, que não acreditam que Deus podia ter dado essa consciência, esse conhecimento antecipado a Jesus Cristo, dizem que na verdade Jesus nunca disse essas palavras. Depois que a queda de Jerusalém aconteceu, os cristãos que escreveram os evangelhos colocaram isso na boca de Jesus como tivesse sido uma profecia. É o que se chama vaticínia ex evento, ou seja, um vaticínio que acontece depois que o evento aconteceu. Quer dizer, você profetizar quando as coisas já aconteceram é muito fácil, porque você inclusive pode dizer detalhes, etc, etc. Então é tão exato que os liberais não podem aceitar que os evangelhos foram escritos antes da destruição de Jerusalém, por causa da exatidão da profecia. Como eu não tenho problema com isso, tá certo? Não tenho nenhum problema com isso. Como não tem nenhuma prova manuscritológica, arqueológica ou qualquer outra de que os evangelhos foram escritos depois dos anos 70, eu não vejo nenhum problema em aceitar a data tradicional da datação dos evangelhos, que é em meados da década de 60.
ou talvez alguns querem colocar Marcos, inclusive na década de 50, que foi teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. Então é um problema de pressuposto, né? Os liberais partem do pressuposto de que Deus não intervém e não dá esse conhecimento. Eu parto do pressuposto contrário. E como fica para eles provar que não é isso, e eles não conseguem provar, então, por enquanto eu continuo crendo exatamente como está escrito. Foi Jesus mesmo que disse isso e aconteceu exatamente como ele disse, a palavra profética se cumprindo com exatidão. E provando também que a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos aprender também que a destruição do templo representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. A paciência de Deus havia chegado ao limite com aquela nação que recebeu tantos privilégios, que havia recebido as promessas, as instituições de quem veio o Messias, e a nação que sempre se mostrou rebelde contra a palavra de Deus, e agora Deus fez cair sobre a nação, o justo castigo pela incredulidade e rebeldia. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a igreja agora apresenta a Deus um novo culto, e não mais um culto baseado nas cerimônias e rituais do templo, porque o próprio Deus derribou o templo. Nós não temos que imitar o templo de Jerusalém, porque o próprio Deus derribou. Nós apresentamos a Deus um novo culto, que não é baseado naquelas cerimônias, nem naquelas instituições, mas baseadas na nova aliança, inaugurada em Cristo Jesus. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que não convém que os crentes fiquem absortos, impressionados com as coisas esplêndidas desse mundo. Mestre, que pedras, que construções. Por que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja edificada? Somos peregrinos. Jesus não ficou nem um pouquinho impressionado com a imponência de edifícios. Então lembremos como cristãos que nós também somos peregrinos e que não cabe a cristãos que se declaram peregrinos colocar o coração nestas coisas ou viver pela admiração delas. Então, essa foi a primeira parte de Marcos 13, tá certo? A destruição do templo. Vejamos em seguida o que a resposta de Jesus, a segunda pergunta. Quais seriam os sinais de que estas coisas haveriam de acontecer? Quais seriam os sinais de que tudo isso estava próximo de acontecer? A resposta de Jesus, a pergunta está aí no verso 4, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. A resposta de Jesus a essa pergunta, que na verdade é uma pergunta quádrupla, inclui a questão do fim do mundo, a questão da vinda dele, nós vimos isso comparando com os outros evangelhos. A resposta de Jesus vai aí do verso 4 até o verso 37, é todo o capítulo 13, não é? E tem as seguintes partes. Jesus faz um alerta, no começo da sua resposta aos discípulos, quanto ao surgimento de falsos profetas, ao surgimento das perseguições, da apostasia, num período que ele vai chamar de princípio das dores. Vai aí do verso 5 até o verso 13. Ele vai chamar isso aí de o princípio das dores. Depois o Senhor Jesus faz uma outra advertência aos discípulos com relação a um período de uma grande aflição ou tribulação que haveria de vir sobre o mundo. Está aí do verso 14 até o verso 23. E aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus combina essa futura aflição que haveria sobre o mundo com a destruição de Jerusalém, de forma que você tem, na verdade, uma profecia que está tratando de duas coisas ao mesmo tempo. Nós veremos isso em seguida. Depois ele anuncia o seu retorno em glória, aí do verso 24 até o verso 27, e ele termina então contando duas parábolas sobre a necessidade de ficarem vigilantes e alertas, porque eles não sabem quando estes eventos de fato acontecerão. Está aí do verso 28 até o verso 37. Gente, é importante notar, antes de nós passarmos a analisar essa parte do texto, é importante notar que Jesus está falando não somente da destruição do templo, mas ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo. A pergunta dos discípulos envolvia a questão do fim do mundo, da vinda de Cristo, da destruição do templo. E a resposta de Jesus mistura essas coisas num único sermão, de forma que nem sempre é fácil você separar. E é aqui que tem causado dificuldade entre os evangélicos, entender o que é que se refere a quê, que parte se refere a isso aí.
E eu gostaria de ver então com vocês, lembrar que quando nós estamos estudando esse sermão de Jesus, nosso alvo é, na verdade, tentar identificar a que parte ou a que evento Jesus está se referindo, para nós termos uma ideia clara do que é que o Senhor Jesus profetizou a respeito destas coisas, que resposta ele deu. Vamos então para essa primeira parte da resposta, que está aí do verso 5 até o verso 23, até o verso 13, quando o Senhor Jesus dá aos seus discípulos alguns sinais quanto à destruição do templo e do fim do mundo. Então, eu queria dizer mais duas coisinhas. Disse que só ia dizer duas, mas vou dizer 4, está aqui. Antes da gente entrar, veja bem, estes sinais que nós vamos mencionar agora, são 7 ou 8 sinais que Jesus deu aos seus discípulos. Eles são sinais bem gerais, porque o objetivo destes sinais não era dar aos discípulos uma data no calendário, não era dar assim umas dicas para que os discípulos pudessem calcular quando seria a data exata do cumprimento destas coisas, mas simplesmente assegurá-los de que estas coisas haveriam de acontecer. Então, na verdade, não são sinais dos tempos, mas eles são sinais da certeza de que estas coisas haveriam de acontecer. São sinais tanto da destruição do templo, quanto do fim do mundo e da vinda de Jesus. Estão bem misturados aqui. Vamos ver então quais foram os sinais que Jesus deu. O primeiro deles é o surgimento de falsos profetas. Veja aí, do verso 5 ao verso 6. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. É interessante que o primeiro sinal que Jesus Cristo deu da certeza de que estas coisas haveriam de acontecer seria o surgimento de falsos profetas. Jesus disse que eles seriam muitos, que viriam em nome dele dizendo ser o Messias, e que enganariam a muitos, e provavelmente a mensagem deles é que o fim do mundo chegaria, ou o fim do mundo chegou. Isso vai ficar mais claro adiante. Profetas profetizando o fim imediato do mundo, que Cristo veio, que está aqui, que está ali. Veja só aí no verso 21. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então Jesus profetizou que viriam pessoas no nome dele, em grande quantidade, enganando a muitas pessoas, e particularmente com a mensagem apocalíptica. Eis o Cristo, ele chegou, ele ali, ele acolá. Então Jesus Cristo disse, primeiro sinal de que estas coisas vão acontecer, que eu vou voltar, que a cidade vai ser destruída e que o fim do mundo haverá de acontecer, é o surgimento da falsa religião no meu nome. Os falsos profetas, então, desde então, apareceram em grande quantidade. Logo depois que Jesus falou estas palavras, no ano 130, apareceu um judeu chamado Bar-Coba, e que anunciou ser o Messias. E ele liderou mais uma revolta contra os romanos do que sobrou dos judeus na Palestina. E os romanos vieram em 125 e destruíram completamente, agora foi o resto da Palestina. Os judeus se reuniram num lugar chamado Massada, onde eles fizeram a última resistência. Os zelotes foram lá, encontraram inclusive nesse lugar alguns documentos que eles entendem que foi produzido pelos essênios. Os essênios talvez entenderam que aquela seria a última batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas, e foram lutar ao lado dos zelotes lá para defender o povo de Israel dos romanos. Mas 125 foi o fim mesmo. Os judeus foram dispersos pelo mundo todo, só voltaram em 1948 a nação de Israel. Esses anos todos, séculos, eles ficaram fora da sua terra depois da Revolução em 130. Então a advertência de Jesus foi: tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos estavam muito curiosos. Mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Dá uma data para nós aí. Jesus disse: cuidado que vocês não sejam enganados, que virão falsos profetas marcando datas, apontando eventos, profetizando coisas, e em meu nome, e não são poucos, e vão enganar muitas pessoas. Vocês tenham cuidado, para que vocês não sejam enganados. Vocês estão curiosos demais. Então, cuidado com o surgimento desses homens que vão tentar, e mulheres que vão tentar enganar muitos de vocês. É a primeira coisa que ele fala. A segunda,
segundo sinal que Jesus deu para eles era o romper de guerras e o anúncio de outras guerras, versos 7 e início do verso 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Os falsos profetas vão dizer, olha aí essa guerra, é o fim do mundo, está chegando. Jesus disse, não é o fim. Porque estas coisas têm que acontecer. Verso 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. A segunda advertência de Jesus seria para que eles não se deixem iludir com o surgimento de guerras, como se as guerras entre a humanidade representassem o fim do mundo. Quando ele fala de guerra, nação contra nação, conflitos armados ou não, entre reinos, povos e nações, e é claro, essas guerras elas trazem medo, temor e angústia, colocam a humanidade em perigo de extinção e sempre aparece profeta. Toda vez que tem uma guerra de grande escala no mundo, aparecem os profetas dizendo, é o fim. Está cumprindo tal profecia, está cumprindo tal profecia, tal profecia está cumprindo. Jesus diz, ainda não é o fim. Não deixem que esses profetas enganem vocês. Tenham cuidado com estas coisas. Desde os dias de Jesus até hoje as guerras têm acontecido. É interessante que quando Jesus disse estas palavras, havia pax romana. Os romanos tinham conseguido pacificar o império. Não havia guerras, por causa do poderio romano que mantinha tudo sob controle. 40 anos depois que Jesus disse essas palavras, as guerras começaram a sacudir o império. Em apenas um ano, 4 imperadores romanos foram assassinados um atrás do outro. Conflitos internos. São eles Galba, Otto, Vitelo e o próprio Vespasiano. Todos eles destronados de forma violenta, perderam o seu poder, e o Império Romano começou a se esfacelar. Só nos últimos 300 anos, agora que nós estamos vivendo, houve mais de 300 guerras na Europa somente, e vai ficando cada vez pior. Então guerra sempre houve, desde a época de Jesus até agora. Por isso que ele disse, não se assustem com as guerras vão acontecer, mas o fim do mundo não virá através de uma guerra, como se o homem se destruísse a si mesmo. Hoje em dia tem gente que diz assim, que o fim do mundo vai ser uma terceira guerra atômica. Não, diz Jesus. Deus é que vai destruir o mundo, não é um homem não. O fim do mundo virá por um ato sobrenatural de Deus, e não como resultado da autofagia da raça humana, da destruição da raça humana um contra o outro. Quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerra, não se assustem, porque ainda não é o fim, porque essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer para mostrar a pecaminosidade do homem, para mostrar que o homem é incapaz de manter a paz no planeta por suas próprias condições, que por mais esforços que o homem faz, ele nunca vai conseguir resolver os seus problemas independentemente de Deus. Terceiro sinal que Jesus deu, está aí no verso 8, final do verso 8. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, essas calamidades naturais, como terremotos, fomes, e Lucas acrescenta pestes, essas calamidades, elas trazem destruição tremenda entre os homens. E elas também provocam temor. Há um terremoto em tal lugar, há uma epidemia muito grande, uma peste, fome, e sempre aparece profetas dizendo, chegou o fim. É um sinal, Cristo vai chegar e marca a data, está chegando, não sei o que. Jesus disse que estas coisas viriam em vários lugares, e assim de fato aconteceu. No ano 60 a 80 depois de Cristo, 30 anos depois destas palavras, houve uma grande fome naquela região, a gente encontra o registro no livro de Atos. No verão do ano 70, no mesmo ano da queda de Jerusalém, o Monte Vesúvio explodiu e matou 2 cidades inteiras, Pompeia e Herculano. Só no século XIX, para pular um longo período da história, contaram mais de 700 tremores de terra e terremotos no mundo todo. E continua continuamente. Lá mesmo perto de Recife, onde eu moro, tem a cidade de Caruaru, que de vez em quando está tremendo. E dizem que o Brasil não tem terremoto, né? Tem sim. Não é tão grande quanto os que tem em outros países, mas a terra treme de vez em quando lá em Caruaru. E não é por causa do forró, não. O Jesus está dizendo o seguinte, veja só.
todas estas coisas são apenas, veja só, o princípio das dores. De onde é que vem essa expressão? O princípio das dores é uma expressão que os rabinos usavam para descrever o período de sofrimento que haveria no mundo antes da chegada do Messias. E eles usavam essa expressão das dores de parto, do parto de uma mulher. Eu, como tive 4 filhos e acompanhei o nascimento, eu não, minha mulher, né? Assim, e eu acompanhei o nascimento dos meus 4 filhos, então de perto acompanhando o sofrimento da minha esposa. Então primeiro vem as contrações. Vem as contrações e ela ali com um reloginho, um cronômetro, marcando o espaço entre as contrações, porque à medida que as contrações vão ficando menos espaçadas, né, quer dizer que está chegando o momento. E aquilo ali, aquelas contrações, é apenas o princípio das dores, porque a dor mesmo vai ser na hora do parto. É só o começo, né? Aquelas contrações já é, né? Agora vamos para o hospital, está na hora, está diminuindo aqui o espaço entre as contrações. É o princípio das dores, porque as dores mesmos elas vêm na hora de dar à luz. Aí dizem que é dor para valer, tá certo? Diz que é dor para valer. Tem até umas piadas sobre isso, porque eu não vou contar agora porque não convém. Mas vocês sabem que tem, né? Piadas a respeito disso aí. Bom, então o Senhor Jesus está descrevendo essa fase da história marcada por guerras, terremotos, pestes e surgimento de falsos profetas como sendo simplesmente o princípio das dores. Ou seja, a história está entrando são as dores de contração da história que se aproxima do clímax. Era como se a vinda de Jesus fosse o nascimento. E estas coisas são simplesmente as dores que antecedem o nascimento. E o ponto não é o fim do mundo. Quando vocês virem falar terremoto, guerra, surgimento de falso profeta, não fiquem alarmados, ainda não é o fim do mundo. É o princípio das dores, estas coisas têm que acontecer. Jesus está advertindo contra os falsos profetas, está advertindo contra uma leitura errada da realidade da história que infelizmente tem acompanhado a igreja através dos séculos. O quarto sinal que Jesus dá é a perseguição e o martírio dos cristãos. Está aí do verso 9 a 11, eu leio: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão os tribunais e as sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Está aí, verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo aqui profetizou o seguinte: Ele profetizou aos seus discípulos que eles seriam entregues aos tribunais e às sinagogas para serem julgados por causa da fé que eles manifestam em Cristo Jesus. Ele profetizou que eles seriam levados diante de reis e governadores, está aí no verso 9. Que eles seriam açoitados, que seriam mortos. E o objetivo disso é que dessem testemunho aos poderosos, diz aí o final do verso 9, que isso é para lhes servir de testemunho. A perseguição dos cristãos, conforme Jesus havia profetizado, começou a acontecer logo após o surgimento da igreja cristã. No livro de Atos nós lemos da terrível perseguição movida pelos judeus. A cada passo da igreja cristã, os judeus perseguindo. Depois houve 10 perseguições consecutivas do Império Romano contra os cristãos, de Nero a Diocleciano. Começou com Nero, com o incêndio de Roma, e nos 9 imperadores seguintes, todos eles perseguiram o cristianismo violentamente até Diocleciano. Mas finalmente Constantino se rende ao cristianismo e o declara a religião oficial do Império Romano. Mas até o século IV, os cristãos foram perseguidos, martirizados, torturados, assediados por causa da sua fé. Na Idade Média e após a Reforma, vieram as perseguições da Igreja Católica. Nós sabemos muito bem disso. Depois vieram as perseguições dos comunistas, dos ateístas, nos países chamados da Cortina de Ferro e de Bambu. E agora nos governos muçulmanos, nos governos pluralistas intransigentes, onde você não pode ser cristão
livremente. O cristianismo é perseguido, ou os cristãos são perseguidos e assediados e se recebem dificuldades em todas as partes por causa do nome de Jesus, quando eles são cristãos fiéis. A igreja nunca deixou de ser perseguida. Nunca deixou. O que trouxe as palavras de um pai da igreja, não sei se foi Tertuliano, e que enquanto os cristãos estavam sendo mortos, Tertuliano dizia que quanto mais vocês nos esmagam, mais nós nos multiplicaremos, porque o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. As advertências de Jesus aqui, então, são as seguintes, vejam só. Eles deviam ficar de sobreaviso, os discípulos. Verso 9, estai vós de sobreaviso. Perceba que o tempo todo Jesus está respondendo a pergunta, quais são os sinais? Mas enquanto que Jesus está respondendo, ele ao mesmo tempo está exortando, dizendo, olhe, tenham cuidado com os falsos profetas, fiquem de sobreaviso, perseguições virão. Isso ele colocou a igreja de sobreaviso para que nós não sejamos surpreendidos pela dor, pelo sofrimento e pela morte e pensar que Deus nos abandonou quando verificarmos que a teologia da prosperidade é mentira. De que Deus quer sempre a paz, a bênção, a vitória, o crescimento, a saúde de todos os seus filhos. Então Jesus está dizendo já, estejam de sobreaviso, porque você pode pagar o preço de ser cristão com a sua própria vida. Em perseguições, torturas, comparecimento diante de autoridades, depoimento, tribunal, processo. Na verdade, os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus haverão de sofrer perseguição. A teologia que diz que Deus quer que todos os seus filhos vivam aqui nesse mundo em paz, com tranquilidade, tendo sempre prosperidade financeira, estando por cima de tudo, de todos, um vencedor e tudo mais, isso não encontra respaldo nas palavras de Jesus Cristo. É claro que Deus, na sua misericórdia, Ele nos concede tempos assim, mas isso não é uma regra. Isso não é regra geral. Às vezes tempos difíceis estão destinados à igreja e aos filhos de Deus, por isso Jesus disse, estejam de sobreaviso. Deus não desampararia o seu povo, não é que Deus nos abandonou, só que o socorro de Deus viria sob a forma de quê? Está aí no verso 11, quando eles fossem levados diante dos tribunais para falar, para testemunhar e dizer por que eles são cristãos, Deus haveria de os iluminar e fortalecer diante dos seus algozes, mediante a iluminação do Espírito Santo. Então não é que Deus vai tirá-los do sofrimento, mas Deus vai dar condições para que eles atravessem o sofrimento da forma correta, glorificando o nome de Deus e sem envergonhar o Evangelho. Então não é que Deus os abandonou, mas Deus os fortalece no meio da angústia. Quinto sinal que Jesus deu, está aí no verso 11, é a pregação do Evangelho no mundo. No verso 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Eu deixei esse verso à parte, pelo menos por uma curiosidade. É interessante que no verso 9, Jesus profetiza períodos de grande martírio e perseguição para a igreja. E também no verso 11, não é isso? E no meio de dois versículos que profetizam da perseguição da igreja, Jesus coloca um versículo dizendo que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que no meio desse grande período, no meio das perseguições, das incompreensões, das dificuldades que o mundo certamente haverá de nos trazer, a igreja não ficará morta. A igreja não se deixará abater pela perseguição, mas em meio à perseguição, ela estará dando testemunho de Cristo ao mundo todo. Ou seja, isso tem acontecido através dos séculos. Quando diz que o Evangelho tem que ser anunciado a todas as nações, pregado, não quero dizer, eu não entendo aqui que Jesus está dizendo que cada indivíduo de cada nação vai ter que ouvir o Evangelho antes que Cristo venha, mas que o testemunho do Evangelho será prestado em todas as nações. Não quer dizer que todo indivíduo terá de escutar. Isso tem acontecido através dos séculos. Os apóstolos se espalharam pelo mundo inteiro, anunciando o Evangelho. Já no século II você tinha comunidades cristãs praticamente em todas as partes do Império Romano. No quarto século o cristianismo foi declarado como a religião oficial do Império. Na própria Idade Média o trabalho missionário, após a Reforma Protestante,
O surgimento das missões de fé e o moderno movimento missionário. Hoje nós temos recursos para evangelizar cada parte do mundo via internet, via televisão, via rádio, via imprensa, facilidade de comunicação, de transporte. O fim do mundo não virá antes disso. O testemunho de Cristo será anunciado a todas as nações, mas será um testemunho que será feito no meio de grandes dificuldades, pressões e perseguições, conforme Jesus Cristo assim nos ensinou. Ele está dizendo então aos discípulos, veja só a preocupação dos discípulos, né? Estes sinais estão acontecendo, Jerusalém vai ser destruída, é o fim do mundo. Jesus diz, calma, primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. E depois ele vai dizer para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja que os discípulos aqui estão assim, dizendo que, Senhor, nós queremos saber a data, vai ser logo esse negócio. E Jesus está sabendo que na hora que ele disser que vai ter guerra, terremotos e falsos profetas, aí o pessoal vai dizer, chegou, é o fim do mundo. Jesus diz, calma, primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Quando vocês ouvirem falar de guerra, não se assustem, ainda não é o fim, assim por diante. Muito bem, sexta coisa que Jesus fala aqui, está aí no verso 12, a divisão familiar por causa do evangelho. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele que porém perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui ele fala da divisão familiar por causa do evangelho, ou seja, que em época de perseguição as pessoas se trairiam umas às outras, e haveriam familiares que entregariam às autoridades quem professa ser cristão. Haveria até mesmo o assassinato dos pais por parte dos filhos, por razões religiosas, porque o ódio a Cristo seria maior do que os laços familiares. Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz, mas trazer espada, porque agora estarão divididos numa mesma casa. O Evangelho, infelizmente, eu digo infelizmente assim, ele divide mesmo famílias. Muitas pessoas que são cristãs, elas sabem o que é sofrer em casa por causa do Evangelho, quando o testemunho delas é de fato um testemunho cristão, autêntico e coerente. Existe de fato um ódio, que Jesus também fala aí no verso 13, olha. Sereis odiados de todos. Quem pensa que o cristianismo algum dia vai ser a religião mais popular do mundo está muito enganado. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Existe na natureza caída do homem uma aversão natural a Deus e ao verdadeiro evangelho. Então a verdadeira religião ela nunca vai ser popular. Ela nunca vai conquistar todas as massas de todos os lugares. A gente precisa tirar essa imagem da cabeça da gente. Sempre seremos poucos. Não somos muitos, não. Jesus na verdade disse isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não é sempre. Há momentos na história da igreja em que o cristianismo cresce, depois ele passa por momentos de dificuldade também. E nós devemos perder essa mania de pensar que um dia a mensagem da cruz será popular no meio de um mundo que odeia a Deus e tudo aquilo que a cruz representa. Queridos, o que é que nós podemos aprender com estas palavras de Jesus? Esse período aqui que Jesus está descrevendo, antes do fim do mundo, é chamado por ele de o princípio das dores. Estas coisas, perseguição, ódio por causa do cristianismo, impopularidade do cristianismo, evangelização mundial, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos e fome, são apenas os estertores de um mundo que se aproxima do fim. Da mesma forma que uma mulher tem certeza que chegou a hora dela, porque ela começa a sentir as contrações, assim também nós temos certeza que Cristo virá, porque os estertores da sua vinda já estão presentes. Nós estamos vivendo exatamente esse período chamado o princípio das dores. O Senhor Jesus quer evitar que nós sejamos enganados por falsos mestres, que virão anunciando sua vinda e o fim do mundo. Continuamente vocês perceberam Jesus dizendo aqui, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Os sinais mencionados, eles visam apenas confirmar que o seu retorno e o fim do mundo são certos. Não está dando dicas para ninguém marcar data.
para ninguém ter uma ideia de quando vai ser. Infelizmente, através da história, pessoas não compreenderam o propósito de Jesus com esse sermão. O objetivo de Jesus com esse sermão não foi dar aos discípulos material para que eles marcassem uma data do seu retorno, mas ao contrário, dissuadi-los disso. Dissuadi-los disso. Com certeza Jesus queria dar garantia de que ele vai voltar, e deu sinais como estertores de uma mulher grávida que provam que ela vai dar à luz. As contrações estão aí. Então vai chegar um momento, mas é só isso. Mas é só isso. Nós podemos entender em que etapa da história do mundo nós estamos, nesse período chamado princípio das dores. Quanto estas contrações vão continuar, nós não sabemos. Mas o que nós aprendemos aqui é que nós temos que ficar alertas contra os marcadores de datas. Eu tenho uma relação de mais de 60 ocasiões em que os cristãos marcaram a data da vinda de Cristo. Eu depois vou dar a lista para vocês, completa. Fiquemos alertas contra aqueles profetas de plantão que ficam dando profetada a cada guerra que acontece no Oriente Médio e relaciona com algum tipo de profecia bíblica ou qualquer coisa dessa natureza. Fiquemos de sobreaviso, porque muito desse pessoal, o problema com esse pessoal, digo isso com tristeza, não quero desacreditar dos sinais da vinda de Cristo, mas é que a história está aí para provar que eles estão errados, vez após vez. É agora, é agora, é agora. Essa é a profecia tal, e vez após vez eles têm falhado, ao ponto de ficarem completamente desacreditados. Fiquemos de sobreaviso, porque haverá perseguições e muito ódio contra os seguidores de Cristo. O verdadeiro evangelho nunca é popular entre um mundo decaído e inimigo de Deus. Ao contrário, se por um lado ele vai provocar salvação e redenção, por outro ele vai provocar o ódio e a perseguição. E por fim, meus irmãos, esse é o tempo que nós temos para despertar-nos e anunciar o evangelho ao mundo. Porque nesse período que nós estamos vivendo, no meio de todas estas dificuldades, que as nações têm que ouvir o evangelho. A igreja tem que ser missionária, envolvida com o trabalho de pregação da palavra de Deus. O pastor Franklin está levantando aqui os sinais dos tempos para dizer que o meu tempo acabou. Então eu vou deixar o restante do texto para amanhã, se Deus nos der a sua graça, para ver se a gente consegue chegar ao final do capítulo 13. Vamos orar, encerrando assim então essa primeira parte. Senhor, nós te damos graças pelas palavras fiéis do teu Filho, que se confirmaram, Senhor, em cada detalhe. Tudo o que ele disse, Senhor, está acontecendo, ou aconteceu de uma forma tão exata, provando que ele veio de ti, é o teu enviado para ser o nosso Salvador, profeta, sacerdote e rei. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria e entendimento para compreender a tua palavra, para não sermos iludidos por falsos profetas e por falsos rumores, mas aguardarmos humildemente a tua vinda, de sobreaviso, com vigilância constante, e anunciando a tua palavra a todas as nações, em nome de Jesus. Amém.